A gente está chegando em meados de 2025 e eu vou te contar por quê e como fazer dinheiro com consultorias financeiras ainda esse ano. Então vem comigo. Olha, principalmente para a internet, a gente vê assuntos que estão ganhando notoriedade. Dentre eles, eu vou citar três aqui. No meio de nutrição, fitness, o outro é o próprio marketing digital. E junto com esses dois, finanças, barra, investimentos, né, mercado financeiro, vem ganhando muita força. Isso para a gente que está no meio ou para você que quer fazer parte desse mundo, é de extrema importância, porque o Brasil é um país muito carente em educação financeira. A gente ainda tem muito o que crescer, muito o que desenvolver. E quando a gente fala em iniciar uma carreira ou fazer mudanças mesmo, né? Principalmente trabalhando para você, o nicho de finanças hoje é um dos nichos que a gente tem maior propulsão, já que as pessoas, os brasileiros, eles estão despertando cada vez mais para a questão de sair das dívidas, né, ter um controle orçamentário bem feito, começar a juntar dinheiro. Para quem já junta dinheiro, como investir melhor e não ficar só ali na poupança, né? Além disso, para quem já investe, já quer aprimorar mais esse conhecimento, a pessoa vai querer conhecer de renda variável, de renda fixa, de algumas formas mais elaboradas, de investimentos no exterior. Isso tudo, o consultor financeiro independente faz parte. E para a gente que surfa essa onda, vamos falar assim, a gente vive um momento muito propício. Então, talvez o principal porquê que não seja individual, afinal de contas você precisa ter o seu porquê, o seu motivo, seja esse. O momento, as pessoas, os brasileiros, eles precisam cada vez mais de educação financeira. Essa discussão, ela está na mesa, ela vem sendo colocada em prática todos os dias e a gente ouve falar muito disso. Então, se você tem familiaridade ou já atua no mercado financeiro, saiba que você está no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Quando a gente fala de estar no lugar certo, no momento certo, a gente tem uma grande vantagem quando a gente pensa que você pode ser dono do seu próprio negócio. Esse ponto aqui, os consultores independentes, eles têm uma vantagem enorme para quem está nessa hora certa, no momento certo, no lugar. Lugar aqui eu quero dizer mercado financeiro, mas às vezes eles estão desprendendo a sua força ali para um bem maior, para o bem de uma outra pessoa, de uma instituição. Se você faz isso para você, entende como é diferente? Então, a partir do momento que você está num ambiente, no momento certo, mas com o seu negócio, fazendo o seu negócio prosperar e crescer, isso tudo ainda se torna mais interessante. E esse ponto é um dos pontos principais, e por isso que eu cito ele logo no início, que, por exemplo, citando a minha história, eu que estou há quase 20 anos no mercado financeiro, hoje eu vejo a diferença em ter o meu próprio negócio, em construir todo o meu portfólio de clientes, de produtos oferecidos, de crescer esse patrimônio mesmo que é meu. Eu não tenho aquela questão de que se eu trocar de instituição, se eu for para outro lugar, tudo que eu construí até aquele momento já era. Entendeu a diferença aqui de ser dono do seu próprio negócio? E hoje, com o que a gente consegue oferecer para os consultores financeiros, é exatamente isso que eles têm na mão. Ainda com relação aos motivos mais genéricos, porque os individuais, eu sugiro você fazer uma reflexão, olhar para você mesmo e buscar esses motivos. Eu cito um que é de extrema importância, tá? Que é
O consultor financeiro independente, ele faz muita diferença nas famílias brasileiras. Eu que tenho várias famílias assistidas aqui, a gente recebe alguns feedbacks que a gente fica extremamente grato e feliz de ter participado daquela conquista daquela pessoa, daquela família. Então, claro que a parte financeira é importante, eu vou entrar nela aqui, vou detalhar um pouco mais como a gente trabalha e como que você pode ganhar dinheiro com consultorias financeiras, mas principalmente quando você tem o retorno não financeiro, mas de satisfação daquelas pessoas, daquela família que você está atendendo ou atendeu, isso é muito gratificante. Muito gratificante. Ainda mais em um país onde a gente vê que o mercado financeiro, hoje em dia, principalmente, ele está muito complicado, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com complicado? Que o cliente final, o cliente PFC, pessoa física comum, ele não é assistido da maneira que ele deveria ser. Ele não tem a importância que ele de fato deveria ter para as instituições, para os bancos, corretoras, seguradoras. A gente vê uma selva onde todo mundo quer ganhar em cima desse cliente final. E a gente, como consultor independente, a gente, de certa forma, por não ter bandeira, por não ter vínculo direto com instituições, a gente consegue ser verdadeiramente o guardião desse cliente. E quando isso é entendido, é muito legal, é muito satisfatório para a gente ver que o trabalho está gerando um resultado que muda vidas realmente. Ainda no porquê, em tempos de internet, a gente tem um ponto aqui fundamental que mexe com muita gente. Claro que é importante, eu particularmente, sempre que possível, tento agendar reuniões presenciais com os meus clientes, mas a nossa atividade de consultor independente, ela pode ser 100% online, 100% sem barreiras geográficas. E isso hoje em dia é um diferencial brutal. Claro, eu atendo famílias do Brasil inteiro, eu tenho do norte ao sul do país, eu tenho clientes. Quem está na minha cidade ou nas cidades que eu visito regularmente, eu faço questão de bater um papo presencialmente, de conhecer ou de revisitar. Mas essa minha atividade cotidiana, ela é praticamente toda online. Até porque os clientes que eu já conheço, a gente tem uma facilidade para reunir de forma online, conversar ali através de uma conferência mesmo. Todo mundo ganha agilidade com isso. E os clientes hoje, né, infelizmente, depois do que a gente passou, de uma pandemia onde ficou todo mundo trancado, isso já é muito comum. Então a gente tem uma liberdade geográfica que, claro, apesar de ser importante essas visitas presenciais, oferecem para a gente essa mobilidade que pode ser utilizada como você preferir. Não estou falando aqui da ideia de ser um nômade digital, que você vai trabalhar viajando. Eu, particularmente, não aconselho que isso seja feito. Mas, se você quiser tentar, é bem factível em termos operacionais, dá sim para fazer. Então você pode estar em qualquer lugar do mundo que você consegue atender os seus clientes. E para finalizar os motivos aqui, a gente entrar no como, basicamente, a gente vai falar agora da parte financeira. Mercado financeiro, ele é um segmento, vamos dizer assim, muito valorizado. Então as pessoas que fazem parte desse mercado é onde o dinheiro corre, não tem jeito. Então é possível sim ganhar grana e, diga-se de passagem, uma grana bastante satisfatória sendo consultor independente. Então na hora que você alia isso tudo que eu te contei até agora com a parte financeira extremamente satisfatória,
o nosso segmento de consultores independentes, né, essa profissão, essa atividade que vem ganhando corpo, vem ganhando forma no Brasil, ela se torna extremamente interessante. Então, talvez esse seja o principal motivo que, aliado a esses outros, te faz ou te motive a se tornar um consultor financeiro independente. Dito isso, a gente vai agora para como fazer isso. É isso que eu quero te mostrar. Eu já bati muita cabeça, como eu disse, eu já tenho aí quase 20 anos de mercado financeiro e alguns desses anos, bons anos, foram como consultor independente. Então se liga nisso aqui. Antes de falar do como, eu quero te fazer um convite, independente se você já atua ou não com consultorias financeiras, tá? Nos dias 30 e 31 de agosto, vai acontecer em Recife o maior evento de consultores independentes do país, o Money Heroes. Eu vou estar lá, já faço parte desse evento há vários anos. Esse evento mudou a minha vida. Eu ficava ali sentado na primeira fileira, ouvindo tudo que a galera fala, palestrantes de peso. Então, não perca tempo. Dia 30 e 31, garante seu lugar. A gente vai estar junto lá em Recife, crescendo ainda mais esse time dos consultores que realmente olham para o cliente, né? Que trazem a vida real para as consultorias, para os atendimentos e não só tratam os clientes como um número. Espero te ver lá, então mexe comigo lá, vamos bater um papo, vamos elevar a maré mesmo dos consultores independentes, afinal de contas, se a maré subir, a gente está nela, todo mundo sobe junto. Feito o convite, vamos começar a parte do como você vai faturar, vai ganhar dinheiro ainda esse ano com consultorias financeiras. O primeiro ponto, e talvez aqui o ponto fundamental, por que eu digo fundamental? Porque quando eu comecei eu não tinha isso. E por não ter isso, eu bati cabeça demais. Minhas consultorias viravam aulas, aí o curso virava consultoria e não era claro. Método. Você precisa saber o que vai fazer com o seu cliente. O seu cliente ele precisa ter uma trajetória que será seguida e essa trajetória nada mais é do que um método que você vai aplicar de consultorias. Então, existem métodos que já são validados, que vários consultores independentes utilizam no Brasil hoje. É exatamente isso que está dentro da Tech Finance. A gente tem um método onde que se a pessoa seguir, ela vai começar a captar cliente, ela vai saber como criar ali a base para ela trazer esses primeiros clientes, como que ela vai caminhar com isso, então como que ela sai daqueles primeiros clientes ali e vai para os próximos, como que a base aumenta, é exponenciada, para que esse negócio próprio que eu comentei com vocês, ele vai crescendo. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo que é o seguinte, o nosso negócio como consultor independente, ele não é um tiro de 100 metros, ele não é aquela corrida de 100 metros, é uma maratona. Então não adianta dar um gás no início e depois parar e largar tudo. Não! Se o nosso negócio está em jogo ali, claro que a gente não vai devagar demais, a ideia não é essa. Mas o que eu quero dizer aqui é você não achar que você vai dar um sprint e depois parar e que as coisas vão ficar bem. Não, a gente caminhando, o nosso negócio vai crescendo. Então, se você tem um método, você vai saber trabalhar esse cliente, rentabilizar melhor esse cliente e, consequentemente, conseguir outros clientes, até mesmo através desse primeiro. Esse método, ele envolve prospecção, ele envolve comercialização, ele envolve o que você vai fazer com o seu cliente de acordo com o momento financeiro que ele está. Então, se você não tem essa clareza, acaba que você se embola e você não consegue, vamos dizer assim, empacotar a sua entrega de forma palpável para esse cliente. E dentro dessa questão palpável, a gente tem as ferramentas que você vai precisar para esse método funcionar. Então,
até mesmo também dentro da Tech Finance, a gente tem os softwares onde você vai acessar, você vai conseguir mostrar ao seu cliente como que está a vida financeira dele, como que você vai desenhar a alocação de investimentos que ele quer, como que vai ser o projetado, se ele investir X reais por mês durante tanto tempo. Isso tudo fica muito visual e principalmente fica muito palpável pro cliente quando ele enxerga que ele está tendo ferramentas, que ele está sendo munido de informações de uma forma muito profissional, né? Ou seja, um relatório muito bem feito, uma entrega muito bem feita, e não só uma reunião ali onde você bate papo, fala, e depois aquilo se encerra, acaba e o cliente vai embora pensando em tudo que você disse e 2, 3 dias depois ele já esqueceu de tudo. Não, não é assim. Então, quando você une método com ferramentas, você consegue principalmente ganhar escala nos atendimentos. Então, essa escala vai te possibilitar faturar ainda mais. Então, exatamente esses 2 pontos aqui é o que a gente tem muito carinho dentro da Tech Finance. Por quê? Porque eu preciso te mostrar como que você vai começar lá no início a prospectar o cliente, até mesmo antes de prospectar, quem você vai prospectar. Então, bem na base mesmo. Até depois, quando você já vendeu para esse cara, já prospectou, ele já aceitou, já entrou na sua base, como que você vai rentabilizar esse cliente o máximo possível? E aqui, quando eu digo rentabilizar, gente, sempre respeitando o que a gente preza muito no nosso modelo, no nosso método, que é o quê? Transparência, colocar o cliente em primeiro lugar. Então, a gente vai sim rentabilizar esse cliente, mas com os produtos que ele precisa. E não com os produtos que eu tenho que empurrar ou que eu tenho que vender para bater a meta. Galera que é de banco aí sabe bem como é. Eu fui mais de 10 anos de banco. A gente sabe que tem que dar aquela forçada ali e tal. Não tem isso quando a gente é consultor independente. Se o seu cliente não precisa daquele produto, você simplesmente não vende. E aí, para fechar com chave de ouro o como ganhar dinheiro esse ano ainda com consultorias financeiras, dentro da Tech Finance, eu tenho que contar para vocês isso que para mim assim mudou a vida. Mudou mesmo, porque o faturamento ele aumenta de uma hora para outra, principalmente para quem já está no mercado, já tem uma base de cliente conhecido. Quem não tem, fica tranquilo que se seguir o método, vai ter. Mas quem já tem, já está no mercado, você consegue rentabilizar de forma rápida com produtos e serviços que o seu cliente já utiliza. O que eu quero dizer com isso? Então vamos lá, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Como que você vai ganhar dinheiro, com consultorias financeiras ainda esse ano? Seguindo esse método, tendo as ferramentas para entregar, existem algumas formas de você ser remunerado. Vou citar elas aqui. Primeiro, com projetos de consultoria. Então, quando um cliente te procura e fala assim, Guto, minha vida financeira está um caos. Eu não sei o que eu faço, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que alguém olhe tudo isso aqui para mim e eu quero que você me salve aqui mesmo com relação às minhas finanças e investimentos. Legal. Eu vou fazer um projeto para essa pessoa, para essa família. E esse projeto, eu vou cobrar um valor de consultoria. Primeiro ponto, que o consultor financeiro pode ser remunerado. Dentro da Tech Finance, a gente tem um universo que você consegue ser remunerado em outras frentes. Lembrando que o cliente já precisa dessas outras frentes. Então, vou dar o segundo exemplo aqui, que como você pode ser remunerado. Com seguros.
Na hora que você está fazendo esse projeto, você olha e fala assim: poxa, esse cliente é pai de 2 filhos, casado, ele precisa de uma cobertura de seguro de vida, porque se acontecer qualquer coisa com ele, ele é autônomo, se ele deixar de trabalhar, complica a vida dele. Você vai virar para ele e falar assim: meu amigo, procura um corretor de seguros ali e faz um seguro? Não, você não vai fazer isso. Por alguns motivos. Mas dentre eles, você não sabe como que esse corretor de seguro vai atender o seu cliente, entende? A gente tem dentro da Tech Finance também um método de comercialização de seguros que a gente busca no mercado inteiro a melhor solução para esse cliente seu. Então, olha como você alia aqui as duas coisas. O seu cliente, você tem a certeza que vai ser muito bem atendido, porque você buscou no mercado inteiro, em todas as seguradoras, e a melhor opção é aquela que você mostrou. Segundo, você rentabiliza com um produto que o cliente já precisaria, que se ele não fizesse com você, ele faria com uma outra pessoa. Olha a relação ganha-ganha aqui. O seu cliente está ganhando, você está ganhando. Terceiro ponto de como ganhar dinheiro com consultorias financeiras. A gente rentabiliza nas consultorias, nos seguros e também na parte de crédito. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar esse cliente que eu estou usando como exemplo e vamos supor que ele vai financiar um apartamento. Vocês decidiram juntos no projeto de consultoria que seria o momento ideal dele comprar a casa própria dele. E ele vai precisar lá de 1 milhão financiado para adquirir o apartamento que ele quer. De novo, ele pode ir no mercado e captar esse recurso. Só que dentro da Tech Finance, a gente tem uma forma de cotar em todas ou várias ou no mercado financeiro inteiro e buscar e falar: senhor cliente, a opção mais barata desse 1 milhão que você está precisando está nessa instituição. E esse valor é disponibilizado e você é rentabilizado por isso. De novo, o seu cliente paga o financiamento mais barato e você tem um rebate, tem um valor de comissionamento, nesse caso específico de crédito imobiliário, dentro da plataforma. Por fim, a quarta forma que você pode ser rentabilizado dentro da Tech Finance. A gente já ganhou dinheiro ajudando o cliente com a consultoria, com seguro, com crédito, por fim, nos investimentos. E nos investimentos, a gente tem algumas premissas super importantes, que são o quê? O modelo comissionado nos investimentos, a gente não vê muita confiabilidade. Por quê? Se você está aqui, provavelmente você se interessa pelo assunto finanças, investimentos. Não é o tema específico desse vídeo, mas a gente não trabalha no modelo commission based, que é baseado em comissão pros investimentos. Muito do porquê disso, que os produtos de investimentos, eles têm conflito de interesse. Os produtos que pagam mais comissão não são aqueles produtos que são mais interessantes para os clientes. A gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha no modelo de wealth, de assessoria, de atendimento não comissionado, mas sim no modelo fee-based, que o cliente sabe o que está pagando para a gente gerir o recurso dele. Então, olha que bacana. A gente remunera o nosso cliente basicamente em 4 frentes. Em todas elas, você tendo a certeza que ele está sendo super bem atendido, que ele está tendo acesso à melhor opção que o mercado financeiro inteiro oferece para ele, e você está lado a lado cuidando disso para ele. Entendeu quando eu disse que o seu negócio aqui pode ir crescendo dessa forma, nessa relação de ganha-ganha? É exatamente assim que você vai fazer dinheiro com consultorias financeiras ainda esse ano.
Para isso, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Você pode marcar uma demonstração da Tech Finance por dentro, onde tudo isso que eu estou te falando aqui, os nossos consultores vão te mostrar na prática. Não dá bobeira, entra, agenda a sua demonstração, vem para o time que verdadeiramente importa com os clientes e que todo mundo vai sair ganhando. Eu espero que eu tenha ajudado. Em agosto eu quero te ver lá em Recife, no Money Heroes. A gente bate um papo, vai ser um prazer. Grande abraço, beijo no coração. Fui!